Olha, eu não sei quanto a vocês, mas tem dias que eu acordo aqui e eu começo a ler as notícias e eu fico mentalmente exaurido. Porque o meu trabalho aqui tem sido basicamente ficar o dia inteiro lendo os absurdos desse governo. Ontem foi um desses dias. Eu gravei o vídeo de manhã pro canal, gravei o vídeo para Carta Capital, que se você não assistiu ainda, assista, porque ficou um vídeo muito interessante sobre a incapacidade da esquerda de lidar com o mundo digital e com as redes sociais e como isso vai levar a mais perdas no futuro nas eleições. E depois à tarde, quando eu fui gravar o vídeo, comecei a ler as notícias, ver o que eu ia selecionar para gravar e não conseguia pensar em nada, porque era tanta coisa absurda que, não sei, realmente não conseguia gravar. E eu fui ler sobre isso, né? Resolvi ontem tirar o dia para ler sobre isso e encontrei um artigo bem interessante sobre esse assunto chamado Concept of Information Overload. O autor é o David Shank. Em português seria o conceito da sobrecarga de informações. Esse artigo esclareceu algumas impressões que eu já tinha sobre esse mundo atual, né? Segundo o David Shank, durante boa parte da história da nossa espécie, da humanidade, a produção, a difusão e a assimilação de informações, elas mantinham um ritmo mais ou menos equivalente. A gente criava informação e consumia informação na mesma proporção. E o que foi acontecendo ao longo dos últimos séculos, e principalmente ao longo das últimas 3, 4 décadas, é um volume de informação que a gente não consegue abarcar mais, a gente não consegue assimilar. Tem um trecho aqui bem curioso, no qual ele fala que uma semana de publicação de um jornal como o The New York Times corresponde a mais informações que um cidadão do século XVII na Inglaterra consumiria em toda a sua vida. Ou seja, uma semana de informações. Isso que esse artigo aqui se refere a 2003. Ou seja, hoje em dia é muito pior. Equivale a toda a informação que alguém consumiria séculos atrás. No século XVII, já estava na entrada da Revolução Industrial. Provavelmente na Idade Média ou na Idade Antiga seria muito mais assustador ainda esse volume. Então, segundo Shank, o nosso cérebro, nossa mente não é capaz de assimilar tanta informação assim, e isso leva a uma série de consequências negativas e que tem sobrecarregado as pessoas. Segundo ele, a primeira consequência é o estresse. As pessoas ficam o tempo todo se cobrando de estar constantemente informadas, consumindo esses dados, essas informações que vão surgindo. E se você não consegue manter esse ritmo, é como se você perdesse alguma coisa. O tempo todo pegando o celular para ver notícia, para ver mensagem, para ver e-mail, para ver resposta no Facebook, no Twitter, onde quer que seja. A gente não para nunca. É o tempo todo sendo obrigado a se manter atualizado. E esse estresse leva, consequentemente, à depressão, que é uma epidemia nos tempos atuais. Segundo o artigo, houve um aumento no século XX de 300% nos índices de estresse nas pessoas. E outra consequência também que ele menciona é uma espécie de um transtorno de déficit de atenção cultural. Ou seja, nós não conseguimos nos concentrar mais nas coisas. Você não consegue mais sentar e ler um livro do começo ao fim. Pegar um livro, abrir e ficar 1 hora lendo esse livro sem interrupção. Não, é o tempo todo sendo interrompido. É o tempo todo se distraindo por outras coisas. Daí dispara um apito lá no WhatsApp. Alguém está te chamando. Você vai lá, dispara uma notificação no Facebook. Você está lendo um artigo, tem um link para outro artigo, você clica naquele artigo, vai para outro artigo e não para, você não para. Você é incapaz de sentar e se concentrar sobre uma coisa. De sentar e assistir um filme, sem ficar olhando o celular, sem ficar fazendo outras coisas. É como se nós não fôssemos capazes de nos concentrar mais sobre as informações que a gente consome. Porque é muita informação. E um outro fenômeno que ele identificou, o David Shank, é o que ele chama de paralisia da análise. É quando você tem muita informação, algumas informações conflitantes entre si, e nós não sabemos julgar mais o que é verdade e o que não é. Em qual informação a gente confia? Então, por exemplo, ele menciona aqui alguns achados científicos, né? O bacon faz mal à saúde, depois sai uma outra reportagem, um outro artigo científico, não, o bacon faz bem. O ovo faz mal, depois o ovo faz bem. E você vê agora em outros aspectos que seriam muito mais essenciais e muito além de qualquer dúvida. A Terra é plana. A Terra é plana ou não é plana? E muita gente acaba entrando nesse universo de informações conflitantes e não sabe se decidir sobre as coisas. Eu até discordo um pouco dessa paralisia da análise que ele menciona, porque o que eu vejo não é apenas que não há uma paralisia da análise, seria equivalente à postura cética, como defendido por alguns grupos gregos da antiguidade. Ou seja, você não sabe distinguir o que é real, o que não é, o que é verdade do que não é, então você suspende o juízo e não toma uma decisão. O que eu observo é o contrário. As pessoas tomam uma decisão, só que escolhem, às vezes, o pior. Escolhe um dogma, escolhe uma doutrina muito doida, escolhe acreditar que a Terra é plana. Ou seja, as pessoas não apenas não ficam em dúvida, como elas optam, às vezes, pelo pior. Por aquilo que é mais conveniente para elas, por aquilo que é mais cômodo, por seus preconceitos, muitas vezes. Ou por aquilo que é repetido com maior frequência. Como eu já mencionei aqui anteriormente, alguns estudos de psicologia que mencionam o efeito da verdade ilusória.
Que você vê uma mentira, uma teoria conspiratória, algum tipo de sandice, e depois aquilo é repetido e você passa a acreditar naquilo. Que é mais ou menos aquela frase, né? Que uma mentira repetida 1000 vezes passa a tornar verdade. E o outro efeito também que ele menciona, e isso corresponde muito ao que a gente percebe, é que como a gente está entorpecido com tanta informação, tantos dados, o tempo todo sendo bombardeado por informações, que para você chamar a atenção de alguém, para que ela pare e ouça você, você precisa exagerar. Então você vê que no YouTube particularmente, para que alguém chame sua atenção, a pessoa tem que gritar aqui, tem que gesticular, tem que fazer caretas. Não basta a pessoa sentar e conversar com você como conversaria numa conversa normal, num bar, você sentado com seu amigo conversando. Não, precisa... E ele fala sobre isso, né? Precisa botar tudo em caps lock, tudo em maiúsculo, com exclamações, com imagens coloridas, que eles chamam de efeito 2x4. É como se você botar um outdoor para que você chame atenção. Em meio a tanto barulho, em tanta cacofonia, quem grita mais alto, quem faz mais escândalo, quem exagera mais, quem é mais sensacionalista se destaca. E por fim, o outro efeito que a gente observa agora também com a rede social, como eu disse, esse artigo é de 2003, então ele não tinha ainda a dimensão do que viria nos próximos anos com a internet e com as redes sociais, que ele fala que se torna uma vila de Babel. Ou seja, é tanta gente, tantas vozes nessas redes sociais, tanta gente falando ao mesmo tempo, que isso acaba se fragmentando em pequenos grupos, em nichos. Então não é mais a aldeia global, mas é uma aldeia individualizada, no qual você tem seu grupo de pessoas que pensam parecido com você, e você se fecha nessas bolhas de informação. São as bolhas, né? Na verdade é a bolha de informação, nas quais você só dialoga com quem pensa parecido com você. E se fecha qualquer tipo de argumento contrário, de visão de mundo contrária, de opiniões divergentes. E isso leva à radicalização. Isso leva a uma visão extrema da sociedade. Tanto que você tem visto grupos neonazistas surgindo, grupos nacionalistas extremistas, supremacistas brancos. Isso tem acontecido, a internet tem propiciado isso. Enquanto que, por um lado, propicia certos aspectos positivos nessa cultura do nicho, de você encontrar pessoas, por exemplo, que ele menciona no artigo também, a comunidade LGBT, onde pessoas que estão isoladas podem se encontrar na internet e compartilhar suas impressões sobre o mundo, também ajuda que pessoas com visão maldosa da realidade se encontrem em seus preconceitos e causem o mal também. E ele prevê aqui o risco para a política, o risco para as democracias, como isso pode levar, né, essa cultura do nicho, pode levar a uma corrosão política. Como eu disse, ele não tem como antever o que vai acontecer, porque isso aqui foi 15 anos atrás praticamente. E a internet mudou muito nesse período. Quem começou a usar em 94 a internet no Brasil, quem vê hoje o que se tornou, percebe como o mundo é muito diferente hoje do que era. Mas de fato, a gente está sobrecarregado de informação. E quando você pensa na estratégia política de muitos candidatos, como o Bolsonaro e como o Trump, eles atuam desse modo e eles se beneficiam dessa sobrecarga de informação. Tem uma estratégia chamada de fire hosing, que seria em português mangueira de fogo, que é de jogar um monte de informação sobre as pessoas, de jogar fake news, de jogar um monte de desinformação sobre as pessoas, ao ponto que elas não saibam mais o que é realidade e o que não é. É a desinformação em atuação. É te confundir mesmo. É para que a gente não saiba para onde a gente vai, como atuar, em quem votar também. E na parte da literatura, só para abrir um parênteses aqui, tem uma estimativa de que desde os anos 80 para cá, desde 1980 para cá, escreveu-se e publicou-se mais livros do que durante toda a história da humanidade antes disso. Ou seja, desde a origem da escrita, na Mesopotâmia, desde a antiguidade até os anos 80, publicou-se menos livros do que entre 1980 e até agora. E se tinha algo que me inquietava quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, é que eu seria incapaz de ler todos os livros que já foram escritos. Os grandes livros, não todos os livros, todos os grandes livros que foram escritos. Porque é uma infinidade de obras. Obras literárias, obras filosóficas, obras de conhecimento, por aí. E hoje é muito mais difícil ainda. Porque você não tem apenas livros para ler, mas tem que consultar também a internet. O que as pessoas estão debatendo na internet, os jornais. Então é uma sobrecarga constante, é o tempo todo correndo atrás do prejuízo. Se você fica 10 minutos sem celular ligado, você acha que está perdendo alguma coisa. E nesse meio tempo também, como mencionei ontem, é até difícil selecionar o absurdo, o mais absurdo dentre todos os absurdos que são ditos diariamente. Porque tanta coisa sem nexo, sem fundamento, que você fica paralisado. E isso vem justamente a favor de quem quer confundir a gente. Para que nós simplesmente não saibamos mais o que é realidade, o que não é, o que é fato, o que não é, para que isso confunda a nossa decisão, nossa capacidade de escolher as coisas. E acabando de gravar esse vídeo aqui, eu vou assistir a continuação do impeachment do Trump. Ou seja, não para, nunca para. Sempre mais. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa sobrecarga de informações. Se vocês se sentem também assim, uma avalanche de
notícias, de coisas para ler, para consultar, pessoas te chamando o tempo todo nas redes sociais, se vocês se sentem assim também, sobrecarregado e às vezes paralisado, sem saber o que fazer, como proceder, e se há alguma solução para isso, a não ser desligar o celular de vez em quando, desligar o computador e tentar viver um pouco a vida real. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!